sala. Devagar. Compartilhar. Vai acompanhando por aí. Mensagem apresenta o programa Sala de Visita. Debates, fatos, entrevistas e entretenimento. Comunicando o amigo Jorge Cozan. Lembrando para você que a partir de agora você vai comigo. Esse é o programa Sala de Visita na comunicação, é claro, do amigo Jorge Cozan. E hoje é dia 3 de junho de 2024. Olha, gente, estamos no inverno, né? E depois de alguns dias frios, né, o sol voltou a brilhar, pelo menos durante o dia. Mas as noites têm sido bastante frientas para aqueles que gostam de tomar um vinho, para aqueles que gostam de tomar uma birita, a oportunidade é durante a noite, né? Mas a gente espera que as pessoas, quando venham a beber alguma dessas coisas, tenham consciência de que a bebida não faz bem para ninguém. É isso. Eu quero iniciar o meu programa de hoje com um momento de pesar, né, do falecimento da mãe do meu amigo Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, ele trabalhou comigo aqui na Prefeitura de Magé, na Secretaria de Assistência Social, quando a Núbia Cosolino era prefeita, durante um período muito bom. E a mãezinha dele, no último programa que eu fiz, no sábado ele esteve aqui, ele que está exercendo a função de sacerdote na Igreja Brasileira em Bahia, fez até uma oração, mas Deus fez a opção de levar ela para descansar. Tinha Alzheimer e com certeza essa doença é uma doença que tem causado um estrago muito grande, né, no ser humano. No programa de hoje, a gente já conta aqui com a participação do Josimar Mendonça, né, do Leleco Pereira Pet Leleco, né, da Edna Queiroz, da Rafaela Fernandes, e nós estamos aqui já recebendo aqui no nosso estúdio Paulo Lico. Paulo Lico tem diversas funções, qualificações, mas recentemente Paulo Lico é psicanalista. Mas ele não quer falar só de psicanalista, não. A questão da saúde mental hoje está afetando pelo menos 40% do povo brasileiro, se não estiver afetando mais. As neuroses e o sofrimento das pessoas têm sido constantes. Mas ele vai conversar com todos vocês, eu vou deixar ele bem à vontade para ele falar da qualificação, da qualidade que ele se especializou. E eu quero dizer para você que se tiver você com algum desses programas, o Paulo Lico vai deixar o telefone, vai dizer onde é que ele está atendendo, porque é um profissional qualificado e que tem bons preços, né, para tratamento. Muitas das vezes ele até deixa de cobrar para poder atender, mas você sabe que não pode ser bem assim, né?
porque na realidade nós temos, né, muita dificuldade de manter aberta, como é o caso da rádio aqui, né? A Rádio Insight paga aluguel, paga internet, paga mais ou menos tudo que se tem, Ainda não. e a coisa não fica muito fácil, né? Então a gente está aí hoje aqui, daqui um pouco a gente vai falar. Iniciamos aqui a nossa programação com a nova de falecimento da Dona Maria, né, mãe do nosso amigo. O telefone da rádio é o 2739-2851. Se você se sentir na obrigação de fazer alguma pergunta, o operador, o Josimar, vai estar anotando e vai estar passando para todos nós, tá bom? Vamos falar da previsão do tempo, 3 de julho de 2024. Depois eu quero fazer alguns comentários sobre o que vem acontecendo na cidade de Magé, mas eu quero dizer que hoje o momento é para falar de saúde mental. E nós trouxemos aqui um psicanalista que ele vai falar um pouco da evolução, não só dessa questão, mas das suas qualificações profissionais. Conheci Paulo Lico e de lá para cá a gente tem tido um bom resultado. Muitas das vezes nem sempre bem reconhecido pelo poder público. Mas eu queria dizer que o prefeito Renato Pozzolino, a secretária de Saúde, e a vice-prefeita Jamile Pozzolino deveria e deve olhar isso com bons olhos, tá bom? Previsão do tempo dessa noite, desse dia, que foi um pouco mais quente do que ontem. Lembrando para você que o dia foi um pouco mais quente do que ontem, né? Porque eu vou lhe falar uma coisa, na noite de domingo para segunda-feira foi a noite mais fria que aconteceu, pelo menos na região da Serra dos Hortos. Petrópolis muito frio, Magé muito frio, Baixada Fluminense também muito frio, né? Mas hoje as temperaturas estiveram aí em torno de 27, 28 graus, mas a previsão dessa noite é de que a gente atinja aí de 15 a 16 graus. Então vai ser uma noite um pouco fria. Não é isso? Rafaela Fernandes, boa noite para você. Edna, minha amiga. Tá tudo bem na sua família, Edna? E o Lelé, ele é motorista da Secretaria de Assistência Social e todos os dias sai para trabalhar cedo e volta na parte da tarde e noite. Tá bom? Trabalha na Casa do Conselho e dirige para nós, dirige para o carro e ele desenvolve esse trabalho. Quero dar aqui uma notícia antes de falar de outros, né, que já está funcionando, é como vocês sabem disso, tá? Na grande prática, a população às vezes não tem conhecimento. Houve uma época, e o Paulo Lito depois vai até conversar isso, que a mídia ela era tocada por carro de som, ou então radinhos de poste, né? Mas o tempo e a tecnologia superou tudo isso. Hoje a mídia está com certeza no telefone celular, na internet, e a gente vai visualizando e a gente vai trabalhando com esse sentido. Então quero dizer para você que já começou a funcionar o pernoite, né? Começou nessa segunda-feira, dia 1º/7, ali na Avenida do Canal 244, do Mauro e Márcia, na antiga unidade de saúde do Mauro e Márcia. Então o que acontece? Você está na rua, você está com frio, você quer tomar um banho, você quer se agasalhar, você quer fazer uma refeição, onde era a antiga unidade de saúde da família. Não posso deixar de relatar aqui a participação da secretária de Assistência Social, Flávia Gomes, da subsecretária, que tem empenhado um trabalho muito sério, muito bom, né? E que mais do que nunca está desenvolvendo essa função. E também falar do apoio, né, da esposa do prefeito Renato Pozzolino, que mais do que nunca, Lara Torres, que não mede esforço para desempenhar atividades que venha ajudar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. A Juliana, hoje Vasconcelos, é a subsecretária do município, e eles têm uma dificuldade de trabalho muito enorme. Por quê? Porque a própria lei garante que a pessoa vai se quiser. Eu acho que com frio fica muito triste a gente ver as pessoas deitadas
principalmente aqui na drogaria Pacheco e em outros lugares. Não é por falta da prefeitura não atuar não, que a prefeitura atua. Tá bom, gente? Já registro aqui a participação da Marta. Marta, boa noite para você. Da Sônia Moura, não sei se você está acompanhando aí. Acho que não, mas elas já vão aqui, participando aqui, e aí eu vou falando os nomes para você aí, você vai dando boa noite. E já também com essa nota de falecimento aqui da Dona Maria, né, a mãe do nosso amigo, ele já fez programa de rádio aqui na Insight, tá? O Luiz Gonzaga, né? E a gente fica muito atento a tudo que está acontecendo. Antes que o nosso convidado comece a desenvolver essa técnica e essa qualidade de poder falar sobre a questão da saúde mental, eu não posso deixar de relatar, né, o grande avanço que o prefeito Renato Pozzolino, na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, colocou em prática o ônibus do CRAS itinerante. Nós temos 8 CRAS no município de Magé, né? Eles são localizados. Agora vai ter um CRAS itinerante. Então aquele morador do Paranhos, aquele morador lá da divisa do município de Guapimirim com Magé, aquele morador onde você acha que nunca iria chegar o CRAS itinerante na sua comunidade, pode se preparar, né? Existe uma demanda, eu vou pegar com a Lara Torres, com a secretária, ou com a Juliana, para que a gente possa desenvolver, né, essa questão que é a questão que envolve o ônibus do CRAS itinerante. Eu estive lá hoje, vocês sabem, não estou podendo tomar friagem, dá para perceber que um casacozinho aqui. Durante a noite, durante o dia eu consigo andar bem, né? Mas durante a noite eu tenho que me agasalhar, tenho que ir para o meu conforto da minha casa de Deus, para mim não ter maiores consequências disso. Vamos começar aqui a conversar com essa fera aqui, que eu considero ser fera. Puxa esse microfone um pouquinho bem para frente aí, Paulo Lico, se você puder aumentar, se quiser falar mais próximo, a gente já agradece. Boa noite, Paulo Lico. Só escozando, meu amigo, boa noite aos ouvintes da rádio. É um prazer muito grande estar aqui novamente, né? Mais uma vez, né? Uns 4 anos mais ou menos, ou mais. Só que da outra vez que você veio aqui, não falou dessa nova função que você tem, né? É verdade. E também mando um abraço aqui do Vaguinho, que é o presidente da FENAPT, que é a Federação Nacional de Psicanalistas e Terapeutas. Jorge, conversei com ele, com um amigo e pessoas que têm nos acompanhado, e mandou um abraço para você também. Muito obrigado. Muito feliz. A questão da saúde mental é algo que precisa ser dito, precisa ser conversado. Hoje nós vemos essa influência tão grande da indústria farmacêutica, que tudo é medicalização, mas não se trata a origem. E a questão da saúde mental, a psicanálise, ela trata a origem da manifestação. A gente precisa do medicamento, mas também precisa tratar essa origem, da onde está vindo esses sintomas, né? Eu, quando vim aqui da outra vez, estava na direção do Hospital de Pebetá, depois do Hospital de Fragoso. Eu sou formado em Gestão de Recursos Humanos, pós-graduado em Gestão Pública e Gestão de Saúde, formado como psicanalista clínico e também estou fazendo especialização na área da psicanálise, que eu tomei a psicanálise como uma missão de vida. Então, sabendo que a gente pode contribuir muito para a vida das pessoas, principalmente esse pós-Covid. E muitas pessoas estão vivendo com seus traumas, de muitos entes queridos que perderam nessa pandemia e hoje vive, de repente, manifestando uma neurose desse conteúdo, dessa emoção que não foi externalizada e vive no seu sofrimento. Por isso que o foco da psicanálise é fazer o tratamento, um método para tratar o sofrimento do ser humano. Muito bem. Então a gente vai estar conversando sobre isso. A gente quer dizer a todos vocês, a Rafaela, a Edna, né, o Leleco, a Marta, a Sônia, que na realidade a coisa é muito mais séria do que você imagina e a gente tem que avançar. A exploração da fabricação da farmácia, das empresas farmacêuticas, leva a gente ao desespero. Porque quando você chega às vezes, isso para alguns preferem ir direto na drogaria, na farmácia, não procuram os caminhos legais,
Porque para identificar esses sintomas, tem que ter um psicanalista. Não vai ser o atendente de balcão que vai indicar um remédio para essa possível causa. E o Paulo Lico, ele vem defendendo essa tese. Conversei muito com ele quando ele esteve lá na casa do conselho, ele me convenceu de que estava na hora da gente voltar a falar. Já tive aqui grande psicanalista, tá? Doutora Sônia, que mora aqui na rua Japonês, né? Tive psicólogas conversando com a gente. E mais do que nunca, Paulo, a gente sabe que há uma diferença muito grande entre psicologia e psicanalista, né? Então você fica muito à vontade para você defender, para você conversar. 2739-2851, você pode ligar para a rádio, você pode deixar pergunta. A grande realidade do nosso objetivo hoje é tentar clarear o máximo possível a mente de cada um. Isso é uma doença, Paulo Lico? Queria que você falasse sobre isso. Não. Na visão da psicanálise, o foco são as neuroses, né? Como você falou das três ali, a saúde mental, ela envolve a psiquiatria, a psicologia, tem a psicanálise, que ela não é uma profissão, e sim uma ocupação, mas amparada por lei, que tem mais de 120 anos, que Freud, em 1893, mais ou menos, quando começa o estudo da histeria. Em 1900 ele lança o livro Interpretação dos Sonhos, que é o marco do início assim, da psicanálise. Tem coisa, a manifestação, quando a pessoa está com uma fobia, uma depressão, uma crise de ansiedade, ela vai precisar sim da medicalização, porque ela está manifestando e ela precisa ter uma solução para poder se tranquilizar. Só que precisa a medicalização, mas precisa também a investigação da origem desse sintoma. A psicanálise, o foco dela é o inconsciente. A diferença da psicologia e da psicanálise é que a psicologia é a terapia cognitiva comportamental, ela trata o consciente. Na época de Freud não se tinha o entendimento de um inconsciente, de outra consciência. E esse outra consciência, que é o inconsciente, que acontecia nos problemas. Quando as pessoas chegavam, às vezes, nas postos de saúde, nos hospitais, tinha duas coisas. Ou quando não era problema fisiológico, né, questão física, patológica, estava tudo ok, às vezes os religiosos diziam que estava endemoniado, diziam que as pessoas estavam possessas. Então, principalmente no caso das mulheres, por isso que fala de histeria, que no grego quer dizer útero, falava que só dava muito em mulheres, então que estavam paralisadas, estavam cegas e outros sintomas, e não conseguia, dentro do diagnóstico da patologia, estava tudo normal, não conseguia achar uma justificativa para aquele problema. O doente apresentava sintomas motores ou neurológicos sem uma razão fisiológica. Aí diziam, é demônio, está endemoniado. E muitas mulheres foram queimadas por causa disso. Freud, ele junto com Charcot, Breuer, que são os marcos ali da psicanálise, ele vê que existia uma causa por trás disso, alguma força comandando isso. E aí começam a estudar as causas da histeria, que viu que existia algo comandando, que era uma consciência, que era chamado de inconsciente, aonde os conteúdos reprimidos dos meus desejos, que eu não conseguia realizar, e aí eu recalcava ele, mas eu tinha aquela energia, porque nós temos uma ideia, dessa ideia tem um impulso, uma pulsão, que Freud chama de desejo, para alcançar o objeto de desejo. Quando eu não alcanço esse objeto, mas tenho desejo, eu tenho uma tensão que me causa ansiedade, angústia, porque eu tenho desejo, mas não consigo realizar, eu recalquei, eu censurei ele. E aí eu tenho uma via alternativa, que são os sintomas neuróticos. Muito bem, então você vai ficando atento. A gente está vendo aqui uma participação muito bacana, né? Maria do Carmo de Moura, boa noite.
Carmen Moura, estou assistindo aqui meu amigo Paulo Lico, né? A Daniele de Oliveira, boa noite a todos. A Rosângela Martins, lá de Duque de Caxias, minha irmã, é importante, minha irmã está sempre curtindo esse trabalho, porque a questão da saúde mental ela tem avançado muito. Ela bota aqui, boa noite, Rosângela, a todos da rádio, que Deus abençoe a todos, e assim sucessivamente a gente vai tendo aí a participação. Quero lembrar para vocês que quando a gente finalizar aqui o nosso programa de hoje, vocês que por acaso quiserem que a gente mande toda a gravação do programa de hoje, é só ir lá no meu WhatsApp, e pedir. E além do mais, você pode ir lá e curtir na nossa página Facebook, né, que o Jorge Cozan tem e mantém. Né? Recentemente fizemos uma entrevista aqui política, né, onde a gente teve aqui na rádio os debates que a gente vai começar a fazer mais frequentemente. Veio aqui o Clevinho Vidal, né, que é do PCdoB, né, e o Ezequiel, que é o presidente do PCdoB. E agora, no próximo sábado, teremos, né, mais entrevista de pré-candidatos, e sucessivamente, esse período aí de julho será desse intercâmbio. Né? Lembrando para você que as eleições, na verdade, começam no dia 15 de agosto, mas os partidos políticos têm agora, a partir do dia 20 de julho, as convenções. E a gente não pode deixar de ressaltar da nossa preocupação de uma eleição limpa, né, e soberana. Democracia tem que ser para todos. Esse é o programa Sala de Visita, hoje aqui com o Paulo Lico. Paulo, antes de você entrar na questão da psicanálise, você falou aí, quando foi diretor do hospital, que você tinha uma função que era o administrador, é isso? Sim. Eu, 2013, né? Eu assumi o hospital de Piabetá, a maternidade, pediatria e maternidade, que na época era o hospital Hugo Braga, eu acho que hoje é materno infantil, né? Eu acho que mudou o nome, né? Não mudou o nome não, é o Hospital Municipal Materno Infantil Hugo Braga. Hugo Braga, né? E foi muito bom, lá foi uma escola para mim, onde eu era uma máquina de nascer criança, onde eu aprendi muita coisa ali, muita dificuldade, com o autoclave quebrado, não funcionava, e a gente tinha que lutar porque não poderia parar o hospital, mas conseguimos fazer uma boa gestão, cuidando dos colaboradores, isso é tão importante, cuidar de quem cuida, o cuidador precisa de cuidado, e a missão do gestor, do administrador, é cuidar daqueles que cuidam. Né? Quando os colaboradores são bem cuidados, eles vão cuidar isso também da população. Então, a minha parte não era cuidar dos clientes externos, mas sim do interno. Não era do público, dos usuários, mas sim daqueles que cuidam do usuário. Então, e o usuário cuidava dos clientes. Então, foi muito bom. Uma experiência boa, né? Lembrando para você que esse programa do dia 3 de julho de 2024 está aqui conosco Paulo Lico, psicanalista, mas entre outras funções que já desenvolveu e desenvolve, também ele tem uma atividade lá na Secretaria de Saúde, né, Paulo? Queria que você pudesse estar falando dessa outra atividade que você tem lá. Sim, lá quando vim aqui para o governo, o Renato me convidou, pessoa que hoje eu tenho como um amigo, né, gosto muito dele, do respeito, a consideração que a gente tem um pelo outro. Eu fiquei um ano no Hospital de Magé, ajudando lá a direção, Marcelo, né, dando um apoio, auxiliando ele. Marcelo Kibe, né? Marcelo Kibe, meu amigo, e ficamos ali juntos, criamos um conselho administrativo. O Marcelo tem um posicionamento muito firme ali, focado em desenvolver aquele hospital, e nos deu liberdade para esse conselho. Éramos 7 e a gente reunia e ali saíam as propostas, e ele dava liberdade. Ele tem sempre o poder decisório, mas ele dava liberdade para a gente agir, pegar as boas ideias, e assim o hospital foi avançando. E depois fui convidado para poder estar no NEP, na Secretaria de Saúde, que é o Núcleo de Educação Permanente em Saúde. E o NEP, a missão dele, não é... Na saúde existe a educação continuada
e educação permanente. O NEP, a função dele não é educação continuada, que a educação continuada é o caminho científico, é você aprender e continuar aprendendo, nova descoberta. Você se forma, por exemplo, em técnico de enfermagem, você continua estudando, para dali você vai se tornar um enfermeiro, fazer um mestrado e assim, em outras áreas. Você continua buscando conhecimento científico. Já o núcleo de educação permanente, a missão dele é transformar as práticas profissionais através da problemática do trabalho, ou seja, o colaborador ele tem um problema, ele tem uma dificuldade em exercer a sua função, e o NEP cria um programa de capacitação, de treinamento para aperfeiçoar ele naquela atividade que ele já sabe. Então, o NEP é uma grande ferramenta para a gestão da qualidade de saúde, que foi implantada aqui no Brasil na portaria 2003, na portaria 198, que foi instituído. Depois, em 2007, na portaria 1996, foi feitas as diretrizes dele, e em 2017, a portaria 3194, que foi a Política Nacional de Fortalecimento das Práticas do NEP. Então, o NEP, ele é bem usado, ele é uma grande ferramenta para a gestão da qualidade do serviço de saúde. Muito bem. Esse é o programa Sala de Visita. Eu estou conversando aqui nessa noite, no dia 3 de julho de 2024, com Paulo Lico, psicanalista. Ele que tem aqui, está discutindo conosco saúde mental, né, as neuroses e os sofrimentos das pessoas. Então, ele teve aqui falando um pouco do preâmbulo, né, onde ele elege algumas dessas coisas, e que a gente quer que ele continue. Já são 19 horas e 5 minutos. Nosso tempo é curto por conta dessa programação, mas o assunto nos leva a crer que é super importante para que a gente possa estar conversando nessa noite, né? Paulo Lico, pode continuar aí na sua filosofia de trabalho, né, que você já determinou a ser feita. Uma coisa que eu queria deixar aqui é que às vezes há essa confusão, né? A psicanálise, o foco da psicanálise, como Freud, quando ele cria a psicanálise, ou começa as suas pesquisas para o surgimento da psicanálise, ele diz tanto para o médico quanto para o sacerdote, que ele a psicanálise não veio para ocupar nenhuma função de ninguém, veio buscar sendo uma classe de pessoas que ainda não existia na época. Então, é o conceito de inconsciente. Ele descobriu que há uma consciência chamada inconsciente, e nós, segundo pesquisa, somos de 93% a 95% de inconsciente. O inconsciente que move a nossa vida, que nos impulsiona. É através do consciente. E através do inconsciente não existe passado. Então toda a nossa história de vida, desde o nascimento, não estão esquecidas, estão recalcadas, reprimidas, guardadas ali no nosso inconsciente. Por isso que nós tomamos certas atitudes e não sabemos o que me levou a fazer isso. Pode ser fruto de um recalcamento que eu estou segurando, de um trauma, de um evento doloroso, desprazeroso, e que eu venho carregando, e eu manifesto em forma de representações que são chamadas de neuroses, que é a doença dos nervos. E ali dentro das neuroses, existem as neuroses transferenciais, que é a histeria, que é a neurose de conversão, ou seja, eu tenho um problema, está recalcado, mas eu não consigo falar, eu tenho que sair, e aí eu manifesto através de sintoma, que é a somatização. A palavra soma do grego quer dizer corpo, né? Ela vem a doença psíquica, mas ela transfere para o corpo, porque ela quer sair de alguma forma, e a cura é através da fala. Ele descobriu que quando eu falo, eu coloco os afetos em palavras, e ali eu sou curado. Por isso que é muito bom, Jorge, você botar para fora o que está sentindo, é não segurar,
mas às vezes o nosso ego segura, às vezes aquele conteúdo é doloroso, é traumatizante, e eu não quero voltar àquele assunto, eu quero esquecer, mas o inconsciente não esquece. Então eu preciso encarar, mesmo que doa, mas que doa uma vez só. Eu costumo dizer como uma ferida. Você tem que limpar, limpa para ficar bom, para ser curado, você vai sentir uma dor só. Se você ficar com aquela casca ali, você vai continuar sentindo dor e não vai ter cura. Então, os nossos problemas, nosso recalcamento, nós precisamos encarar os nossos traumas. Aquelas emoções que foram desagradáveis, que nós sofremos, aqueles episódios, né, eventos traumáticos na nossa vida, precisamos encarar ele, porque quando a gente fala, a gente é curado. Eu só tenho dois caminhos: ou eu sou curado, ou eu manifesto esses traumas falando ou sentindo. Então, todo jeito ele vai se manifestar. Então, eu preciso botar para fora, porque se eu não falar, eu vou sentir. Ele vai entrar por outra via. A via de quem? Dos sintomas neuróticos. Que aí vem a histeria, a fobia, a neurose obsessiva, que são as neuroses de transferências, tem as neuroses atuais, que são a neurose hipocondríaca, neurastenia, neurose de angústia, porque qual a diferença de uma para outra? As neuroses transferenciais são relacionadas aos traumas infantis, e as neuroses atuais aos traumas atuais da vida adulta. Por isso que nos próximos a gente vem falando sobre esse sintoma dessas neuroses e como ela se caracteriza, como ela se manifesta. Muito bem. Eu volto daqui um pouquinho, vou ao apoio cultural, vou preparar o apoio cultural aqui para o nosso operador. Quero mandar um abraço aqui para a Bruna, né? A Bruna, que é filha da Nana, tá? Nana é uma pessoa evangélica que tem aqui, né? Na nossa cidade, do nosso município. O operador está me informando aqui que o nosso grande viajante, Alexandre Formigão, cujo meu amigo tricolor, ele falava para mim que ele não é um tricolor doente, mas agora é o tricolor da rabeira. Ele é o último colocado do Campeonato Brasileiro, mas isso é questão de tempo, né, Alexandre Formigão? Mas fico muito feliz, Alexandre, que você tenha chegado bem com a sua esposa, né, que você tenha desfrutado o prazer, que é muito prazeroso viajar, né, o Paulo? O Alexandre Formigão é o dono da rádio e, na verdade, estava aí. Foi a Caruaru, depois ele foi lá e voltou para caramba, né? Mas o bom que já chegou, esperamos que ele em breve esteja aqui fazendo o programa Sala de Visita, né? E nessas oportunidades a gente vai cumprimentando aqui mais um ouvinte lá de Duque de Caxias, Andréia Teixeira. Boa noite, está mandando boa noite aqui para mim. Um abraço, Andréia. Eu acho que agora a sua filha voltou a estudar, né? Depois de uma greve de quase 4 ou 5 meses, né? No Colégio Dom Pedro, as universidades voltaram a acontecer as aulas. Não sei se você puder informar pelo próprio WhatsApp, pode mandar, mas eu fico muito feliz de ter ouvintes aí do Duque de Caxias, ouvintes aí do bairro do Gramacho, participando desse tema que é importantíssimo, né, Alexandre Formigão? Né? Paulo Lico, psicanalista, então não é para qualquer um. Dona Márcia, que é professora, Dona Márcia, que tem uma experiência de vida muito grande, que esteve na sala de aula, mas hoje está aposentada e, como tal, ela está curtindo o marido e o marido está curtindo ela, tá bom? Mandando um abraço aí, o Léo está aqui curtindo aqui, Formigão está curtindo o programa Sala de Visita. Estava passeando, né, Léo? Andréia Teixeira está me respondendo aqui, ó, que as aulas voltaram sim, graças a Deus. Um período muito grande, né, Andréia? Quando a tua filha passou para estudar no Colégio Dom Pedro II, né, Dom Pedro II, lá na cidade do Rio de Janeiro, eu fiquei feliz da vida. Apesar das adversidades que você teve, da perda do marido, que todos dizem diferente, que era o irmão
da minha esposa Margarete, mas você tem sido uma guerreira. Tenho observado que você tem cuidado da sua filha, desempregada, que é muito mais difícil, mas cuida da sua filha. E eu não tenho esperança, não, eu tenho certeza que ela lhe dará bons frutos e no futuro ela vai poder te ajudar em dobro do que você está fazendo por ela hoje, tá bom? Esse é o programa Sala de Visita, o apoio cultural. Já já eu estou voltando com um assunto super importante. Paulo Lico, psicanalista, saúde mental, as neuroses e o sofrimento das pessoas. Depois, Paulo, quando a gente voltar, eu quero que você possa estar conversando como é que as pessoas da Baixada Fluminense, as pessoas que têm menos condições de vida, conseguem identificar que está precisando de um psicanalista. Só no segundo bloco, tá bom? Vamos ao apoio cultural, já já eu estou voltando. Rodízio do aniversariante no Grilo do Vale. A partir de 2 pessoas, desconto de 10% para o aniversariante. A partir de 7 pessoas, o aniversariante não paga. Reserve já pelo WhatsApp 21984780723. Eu falei 21984780723. Mais atenção, a identidade do aniversariante é obrigatória. Grilo do Vale, rodízio do aniversariante no Grilo do Vale. Venha comemorar seu aniversário com a gente. Praça 7 de setembro, número 43, Centro de Belém. Grilo do Vale, aqui o seu aniversário fica muito melhor. Apoio cultural, Rogério do Vale. De volta, né? Lembrando para você que esse é o programa Sala de Visita,
dessa data do dia 3/7/2024, nós temos uma vinheta de hora certa, não tem? Eu vejo de vez em quando o Alexandre Fumigão colocar, olha o seu relógio, vamos ver se tem aqui, se tiver a gente vai falar a hora para que vocês tenham tudo aí. Vamos perder o jogo do Botafogo, né, o Alexandre Fumigão? Hoje vai ser duro, hein? O Fogão, lá em Lençóis Maranhenses, que você esteve passeando, o Botafogo não vai jogar lá, é claro. Mas o time que ele vai jogar é o Suzuro de Roer, tá bom? Programa Sala de Visita. Vamos ver se a gente consegue acertar aí um relógio aqui na nossa programação do nosso programa desse dia 3/7. Antes que, enquanto ele prepara a hora certa ali, ó, a gente vai anunciando aqui que nessa sexta-feira, atenção Magé, atenção Baixada Fluminense, atenção Alexandre Fumigão, nessa sexta-feira, a partir das 19 horas, o governo municipal de Magé vai estar entregando à população um novo céu, obra de característica moderna, aqui na Praça 7 de Setembro, ali perto dos Correios. É a partir das 19 horas. O atual prefeito da cidade, Renato Pozzolino, tem feito muitos vídeos e ele está muito feliz, né, em estar convidando a população para essa super inauguração. Mandando um abraço aqui, uma boa noite para o Bruninho Dias, né? O DJ Bruninho. Ô DJ Bruninho, voltaram aí as bailes funks, né? Aqui no Campão do Piabetá, lá em Magé também. Não é que eu tenha nada contra essa questão não, sabe? Mas a cultura, ela tem que ser preservada, só não pode ser de maneira violenta, né? E o funk, ele é uma cultura, mas em alguns momentos se torna violento, tá bom? Vamos lá? Vamos acertar o seu relógio com o meu. Exatamente, 19 horas e 17 minutos é o programa Sala de Visita, comunicação do amigo Jorge Cozan. Está dando um recado para todos aí. Paulo Lico, psicanalista, hoje conversando aqui saúde mental, as neuroses e o sofrimento das pessoas. Te fiz uma pergunta quando saímos no intervalo: quando é que o cidadão consegue identificar que ele está tendo esses problemas? Paulo. Muito bom. Isso é muito importante, né? De nós nos identificarmos os problemas, os sintomas, né, que nós estamos tendo, né? E mais uma vez eu volto assim a frisar que a psiquiatria, a psicologia, cada um tem a missão dele, não tem nada a ver com a psicanálise tem a missão dela, não está substituindo nada ali um ao outro, né? Cada um tem a sua missão, e a missão da psicanálise é a investigação. Investigar, a palavra análise quer dizer investigar. Psicanálise, do grego análise, quer dizer investigar, uma investigação. Então ele investiga o psique, que do grego alma. Então a psicanálise é essa missão, é fazer uma investigação daqueles sintomas que eu estou tendo. Eu vou investigar qual a origem. E Freud, ele afirma que a origem são traumas infantis, conteúdos infantis, dentro das neuroses transferenciais e conteúdo também sexual infantil. Isso aí já são as origens, né? E como que eu sei do trauma? Porque a psicanálise, ela é uma ciência que pretende estudar a complexidade da mente humana, estudar as causas, né, os sintomas. Então eu quero falar aqui sobre identificar os sintomas. Eu vou falar sobre as neuroses transferenciais, que são as neuroses histérica, fóbica e obsessiva. A neurose histérica é quando você vai ao médico, faz todos os exames fisiológicos, não encontra nenhuma razão. Já houve caso de médicos mandar para um amigo dizer que aquela pessoa indicando ela para procurar cuidar da sua saúde mental, porque a glicose estava 400, mas ela falou, isso é emocional. E a pessoa me pediu ajuda, porque viu que era um caso de histeria, ou seja,
é uma neurose histérica. Por quê? Porque a neurose histérica é a neurose de conversão. É a doença psíquica, mas ele se converte para o corpo, para a soma. Por isso que é a doença psicossomática. É da psique, mas vem para o corpo, somatiza. É aquela dor que nenhum remédio passa, é aquela dor que procura o médico, faz todos os exames, está tudo certinho, nada justifica o que acontecia na época de Freud. Os doentes tinham seus sintomas neurológicos sem nenhuma razão fisiológica. Ele falou, opa, tem algo por trás disso. Então, quando eu falo de neurose, eu falo da histeria, eu falo de conversão. Aquilo que é da psique que se converte. Então, de repente, você está sentindo algo que remédio não resolve, que nada consegue resolver, e não encontra uma causa. Você tem, então, vamos investigar se tem conteúdo reprimido e está causando isso aí, essa neurose. Normalmente, a neurose, quando eu tenho um conteúdo reprimido, que eu não quero trazer à consciência, eu tenho algo no nosso psiquismo chamado mecanismo de defesa, que ele não deixa sair do nosso inconsciente para ir para a nossa consciência. Ele faz uma censura, ele trava. Então, para esse conteúdo passar, ele precisa disfarçar. Então, ele vai disfarçar de quê? De uma dor de cabeça, de uma dor no estômago, de uma ansiedade, de uma depressão. Por quê? Esse conteúdo ele quer passar. Como existe uma censura para não chegar à consciência, e é chamado isso de mecanismo de defesa do ego, porque se vier a nossa consciência, o nosso eu, a gente pode sofrer por causa da dor, por causa do conteúdo que tem, então ele barra. Então, mas para barrar, eu tenho aquela pressão, para aliviar a pressão, eu alivio o quê? Através de uma dor de cabeça. Eu alivio através de uma dor no estômago. Por isso que essa é chamada neurose histérica, é a neurose de conversão. Ele se converte da psique para o corpo. Aí tem a neurose fóbica, que é você ter medo de um objeto. Por que fobia é diferente do medo? A fobia. Porque a fobia vai ter medo daquilo que não é real. Aquilo que não vai acontecer, mas você tem medo que venha acontecer. E aí você fica com aquele medo. Eu estou com medo, eu estou com uma ansiedade, eu estou com... Mas por que você está com medo de algo que não tem chance de acontecer? Mas eu tenho medo, mesmo sabendo disso, eu tenho medo. Porque também é um disfarce de um conteúdo que eu tenho ali. E aí ele manifesta nessa neurose fóbica, ou em neurose obsessiva, né? A neurose obsessiva, o indivíduo é perseguido pela dúvida. Já viu aquela pessoa que várias vezes verifica se a porta está fechada? Porta do carro, verifica toda hora, é repetitiva. Ele começa a repetir porque ele tem uma insegurança, porque para ele não é aceitável o erro. Ele não consegue aceitar que algo pode dar errado. Então toda hora ele fica conferindo e não consegue parar. Porque ele não aceita isso, não é inaceitável que venha acontecer o erro. E isso o indivíduo sofre. Imagina uma pessoa 10 vezes por noite, antes de dormir, de verificar a porta. Ver se o carro está no estacionamento, ver se o carro está... Começa a fazer repetição. Essa é a neurose obsessiva, que na linguagem até da psiquiatria ou da psicologia, se não me engano, é chamado de TOC, transtorno, né, obsessivo compulsivo, que na psicanálise é chamado de neurose obsessiva. Quem diz o motivo de eu estar agindo assim é um conteúdo que está represado, recalcado, e ele quer sair. Só que eu não falo, ele se manifesta em forma de neurose obsessiva disfarçadamente. Muito bem. Esse é o programa Sala de Visita dessa noite maravilhosa. Eu já tenho aqui, ó, o Felipe Crispim. Esse cara. Manda uma boa noite para ele aí, né? Boa noite, Felipe. Esse aí é um grande nome de Magé. É um patrimônio de Magé, Felipe Crispim. Felipe Crispim, nosso amigo. O Paulo Silva, psicanalista amigo. Estou feliz por ver a sua evolução na abordagem psicanalítica. Abraço, Paulo Jorge. Mas... Obrigado, Paulo Jorge. Às vezes a gente fica até sem palavras de falar dele. Paulo Jorge, nós trabalhamos 25 anos, mais ou menos, 20 a 25 anos, 20 anos, na brigada paraquedista. Paulo Jorge é primeiro-tenente.
E na época, em 2003, 2002, 2003, eu estava fazendo teologia e fazendo psicologia. Paulo Jorge que me incentivou a fazer psicanálise. É psicólogo, pós-graduado em perícia psicológica. Ele falou, vamos fazer psicanálise. E me convenceu a fazer a importância. Então, se hoje eu estou aqui na psicanálise, como psicanalista, agradeço Paulo Jorge pelo incentivo, me incentivou tanto a fazer, e é psicólogo, e é renomado nessa área de psicologia e psicanálise, é renomado. Nós temos uns grupos de estudo, e tem uma pessoa que mora em Londres, está fazendo psicanálise lá, e a gente compartilha toda segunda-feira esse grupo de estudo, um Paulo Jorge, com o Rômulo, e outra que é o Wagner e a Patrícia, né, no Instituto Alves Oliveira, que me acolheu num momento difícil, que eu não tinha condições de pagar o curso, ele me abençoou, me deu a bolsa 100%. Bacana, hein? Então é isso, tá vendo só, gente, como é que é importante participar de um programa de rádio? Também quero registrar aqui a participação da Janete Gomes. Muito boa noite para você, Janete. Janete Gomes é professora, me parece que ela é professora. E não posso deixar de dar uma boa noite aqui ao José Clemente Ferreira Filho, Clemente, ele que é o presidente, né, do Conselho Político do 34º Batalhão. Que bom, José Clemente, você possa estar aí curtindo nosso programa. Aliás, tenho visto você aqui participando da nossa programação. Temos que voltar um dia aqui para a gente falar de um assunto importante na cidade, porque você tem dado audiência. Ontem você não pôde estar presente lá na 6ª Conferência Municipal da cidade, né, Conselho de Habitação, que foi formado. Mas a gente sabe as razões, a gente não é nenhum idiota e não vamos ficar aqui jogando pedra, nem A nem B, mas você tem um nível de consciência, conhecimento muito grande, estuda muito, e eu tenho o maior carinho por você, tá? Muito boa noite para você, esse é o programa Sala de Visita, e hoje aqui no nosso programa, nós estamos aqui com Paulo Lico, psicanalista, né? Onde o tema é saúde mental, as neuroses, né, e o sofrimento das pessoas. Interessante que eu estou observando aqui, né, o Paulo Lico falar, dar essa expressão, né, e eu analisando aqui, quer dizer, as neuroses na realidade, ela é constante, não é verdade? Todos nós. Porque o camarada quando chega de madrugada, eu vou aqui referir aqui o meu grande amigo operador aqui, começa a achar que a rádio está fora do ar e a rádio não está fora do ar, isso é uma psicose? Não. Aí pode ser uma neurose obsessiva, porque ele vê, não pode dar errado, ele fica preocupado. Aí não dorme. Não dorme porque fica preocupado. Aí fica esperando a ligação do Alexandre Formigão. Será que desliguei? Será que eu não desliguei? Será que eu apaguei a luz? A neurose obsessiva precisa de investigar a sua origem. Todos nós, a nossa estrutura psíquica, segundo Lacan, quem é Lacan? Depois de Freud, vamos dizer assim, que acho que ele tocou mais a psicanálise, acho que o maior nome, né, de relevância, acredito eu, depois de Freud. Lacan era um médico, estava fazendo doutorado em psiquiatria. Lacan já falava muito na época, ele era contra a medicalização de quê? Excessiva. Porque hoje qualquer coisinha, um remedinho, se resolveu, acabou, não quer saber a origem. E depois, ele mesmo fazendo doutorado como psiquiatra, ele se levanta ou se assume como psicanalista. Então Lacan é um dos grandes nomes. E ele colocou a estrutura nossa psíquica, a nossa estrutura neurótica, perversa e psicótica. Todos nós desenvolvemos esses três, mas com a tendência maior para uma. Então a questão da psicanálise, o foco é o quê? Neurose. E também a perversão, mas mais é a neurose. E a psicose é já com psiquiatria, né? Então, todos nós temos as nossas neuroses. Eu quero aqui registrar aqui o Dedê dos Santos, né, que trabalha na Secretaria de Serviço Público, lá de Nova Marília. Muito obrigado, Dedê, pela sua participação. E o Felipe Crispim, ele disse aqui para nós, aqui, botou as seguintes palavras: minhas neuroses pode ser
apresentada através dos sonhos dele. Como é que é isso? Felipe. Filosofia condicional, não. Um do marco da psicanálise é a interpretação de sonho de Freud. Ele começou a avançar. É mesmo? Que coisa. Muito mais séria. Olha, eu falando de sonhos naturais, né? Chamado de sonhos oníricos. Por que eu sonho? E o sonho não é claro, ele é deformado. Por que eu sonho e logo eu esqueço? Por que eu sonho e não consigo entender o que sonhei, que sonho com cavalo, sonho com animais, sonho com água? O que significa? E às vezes a gente consegue entender. O sonho vem com o seu simbolismo, mas isso tudo é mecanismo de defesa. Porque você já ouviu falar assim? A pessoa quando está bêbado, a pessoa fala, bebeu, saiu de si, fala à vontade com as pessoas, fala. No outro dia se arrepende, diz, eu falei porque estava bêbado. Não, ele não falou que estava bêbado. Ele tomou coragem porque estava bêbado, porque o censurador, o censurador dele estava fora do estado de vigília, ou seja, estava neutralizado, que é a consciência. E tudo que ele tinha vontade de falar, de fazer, ele fez e falou, porque não tinha um guarda ali, uma censura, e ele falou que ele tinha vontade realmente. O sonho, eu sonho com aquele conteúdo que está recalcado. E o sonho, ele é uma manifestação inconsciente, porque já que eu não consigo falar, já que eu não consigo botar para fora, mas o conteúdo tem que ser descarregado. Então, quando eu estou dormindo, eu estou fora do estado de vigília, ou seja, a consciência não está mais atenta, está neutralizada, aí o inconsciente vê uma porta aberta e vai sair o conteúdo. Mas só que tem um detalhe, Jorge. Quando ele sai, o conteúdo, vou me libertar, não. Aí ele encontra a censura. E essa censura deforma o sonho para quê? Simboliza ele, coloca a figura para que a gente não venha entender. Olha como o mecanismo de defesa da nossa psique funciona. Então o sonho é uma manifestação inconsciente e diz respeito ao sonhador. Quando eu sonho, tem algo em mim que está recalcado, que está manifestando através do sonho. Agora, Paulo Lito, as pessoas que apresentam essas neuroses, né, e como você explicou muito bem aí a questão de quando a pessoa entende que tem que procurar um psicanalista ou coisa parecida, eles também entendem que não vai ser através do remédio que vai se resolver, porque o psicanalista não pode receitar. Pode? Não. O psicanalista não pode receitar. O único que pode receitar o remédio é o médico, né, o psiquiatra. E é importante, como te falei, naquele momento da manifestação, precisa da medicalização, porque senão vai viver como? Só que ele tem que tomar o medicamento e aí procurar uma análise para investigar. Para investigar a origem. Essa é a questão, porque cada um tem sua função. Ninguém está na função do outro, nem o psicólogo, o psiquiatra, são pessoas importantíssimas nessa questão da saúde mental, fundamentais esses profissionais. Né? E a psicologia, a psicanálise, embora não é uma profissão, não é uma ocupação, amparada por lei, pela Constituição, pelo artigo 5º, ela tem a sua missão que é a investigação. E o único que investiga é a psicanálise, o psicanalista, que faz análise, investigar a origem daquela manifestação. Muito bem. Diante dessa tua teoria, quanto tempo o cidadão que venha se procurar um psicanalista leva para estar tratando essa questão dessa neurose? É isso, Jorge. Existe até uns estudos, né, que falam de Freud no lançamento, análises termináveis e intermináveis. Não existe você calcular isso. É a pessoa que vai ver quando ela está pronta. Não tem como.
você dizer, tem pessoas que fazem análise, né, A anos e anos, a vida toda a se vida demora. inteira, porque ele sente a libertação, ele sente uma paz. Aquela pressão diminui. Na nossa vida nós temos dois momentos, de prazer e desprazer. Todos nós, isso vem a questão do desenvolvimento psicossexual, do prazer e desprazer. Eu já falei de desenvolvimento psicossexual, mas é outra coisa. Prazer e desprazer. Eu tenho prazer quando eu tenho uma ideia, dessa ideia tem um desejo, que é a pulsão, o impulso, é como uma flecha, né, que eu tenho a flecha, eu tenho que invertir nela para esticar ali para alcançar o alvo, para poder alcançar esse desejo. Quando eu não descarrego, eu tenho desprazer porque eu tenho essa pressão. Aí eu vou sentir ansiedade, angústia, porque eu não realizei aquilo que eu tive a ideia de realizar. Isso está recalcado, entendeu? Então, a gente precisa botar isso para fora. E a cura é através de quê? Da fala. Como cuidar da neurose? Através da associação livre de ideias e pensamentos. É quando eu falo, eu coloco as palavras, coloco os afetos na palavra. É só botar para fora, é simples demais. Só que o difícil é falar, é encarar essas questões. Em torno aí, uma consulta dessa leva quanto? É 1 hora? 1 hora. 1 hora. 1 hora. Eu atendo uma vez por semana, mas aí a pessoa que escolhe uma vez por semana. Todos os sábados, no Centro de Terapia Familiar, eu estou atendendo ali. Você falou um negócio de dinheiro. O foco meu da psicanálise hoje, embora você falou que precisa sustentar, porque o meu sonho é montar meu consultório aqui em Bebetá. Não tem recursos financeiros. Como você falou, precisa, para manter a rádio aqui, precisa ser, porque a luz, o ar, tudo, a tecnologia, investimento, mas eu uso muito, eu pago 30% para a hora, mas tem pessoas que não podem pagar a consulta, eu só cobro os 30%, porque ele paga a hora, eu não cobro mesmo. Porque você não tem o consultório que você divide. 30%, cobro R$100 a consulta, pago 30% a hora para eles. Só que aí a pessoa me passa só os 30%. O meu 70% eu abro mão. Quem pode pagar, paga. Quem não pode. Tem pessoas que estão precisando tanto, eu pago a hora também. Eu tiro do meu bolso para pagar a hora. Né? Isso. A Laura Mesquita, parabéns, cunhado. Essa área me encanta, que é ser psicanalista e psicologia. Tua cunhada dela, Luana Mesquita, né? Luana está fora do Brasil. É mesmo? Boa noite, Luana. Tá onde? Está na Espanha. Caramba, que É bacana. cunhada, uma pessoa maravilhosa. Bacana aí, curtindo nosso programa na Está escola. morando aí lá, está morando lá. É isso aí. A Graça Moraes mandando uma boa noite para todos nós aqui. Né? A Maria do Carmo Moura também curtiu nosso programa. Você conhece essas pessoas? É minha sogra, né? Ah, é sua sogra. Então você tem que conhecer. É Né? minha sogra, conheço bem. Mora no Rio de Janeiro. Lá na cidade do Rio de Janeiro, curtindo nosso programa. Sala de visita nesta noite do dia 3 de julho de 2024. Aí está a família toda assistindo. Tem a esposa, que é a Sônia, a Rafaela filha, Felipe é o genro e todo unido ali. O Felipe é seu genro. Felipe é gente boa demais. É o programa Sala de Visita. No programa de hoje, tá? Saúde mental, as neuroses e o sofrimento das pessoas. Eu quero fazer aqui um comentário aqui em cima do nosso programa de hoje, que nós ficamos um bom período sem estar fazendo rádio, né? Por quê? Nós tivemos aí um problema, estamos em andamento para se cuidar, estamos cuidando, que é a questão da coluna, o nervo ciático não dá oportunidade de se recuperar assim tão rápido. E aí veio a questão também da sinusite. A sinusite não é fácil, principalmente nessa época, né, Paulo? Eu também sofro com isso. Sofre, né? E o meu caso foi muito mais além. Estou aí cuidando para ver se eu consigo fazer a cirurgia, porque os médicos que cuidam dessa questão, né, os otorrinos, né, eles viram o que tem que fazer, mas a gente vai pedindo a Deus que cuide disso. Quero mandar uma boa noite aqui ao meu amigo Samuel Machado. Samuel, muito obrigado aí por você estar curtindo o nosso programa nessa noite maravilhosa, Samuel. Onde se discute aqui com Paulo Lico, que é psicanalista, além de outras funções que tem, a questão da saúde mental. Paulo Lico, eu tenho um amigo, e você deve ter também, que é o Dr. Júlio Góes, que é psiquiatra, né?
neurologista. E uma época dessas aí que eu tomei um tombo, tive que fazer uma ressonância magnética, graças a Deus ficou 0 a 0. Mas na oportunidade, Paulo, que eu fui ao consultório dele, que ele só chega para trabalhar 19 horas. Não é que ele só chega para trabalhar 19 horas, não. É que ele atende em vários municípios. Mas eu pude presenciar, Paulo, e aquilo mexeu um pouco com o meu sentimento. Uma quantidade muito grande de crianças. Tem sido assim, as crianças têm sofrido também com essa questão da psiquiatria, né, que a gente está falando aqui, que é a doença do momento, né, ou melhor, é o sintoma do momento, né? É assim, o doutor Júlio Góes além de ser um grande mestre, um grande médico, é uma grande pessoa, um grande ser humano. Ajuda muitas pessoas. Então, o doutor Júlio Góes, ele é um cara excelente neurologista, renomado, neurologista pediátrico. Excelente. Então, essa quantidade de criança que se tinha ali naquele consultório, pode ser por causa do autismo também. Autismo. E aí precisa do laudo do neurologista. E ele atende em vários lugares, em vários municípios. Ele começa de manhã, passando num lugar, passa no outro, mas uma pessoa maravilhosa. E um médico renomado de excelência. Então, o autismo tem que procurar. O autismo. Indica-se, né? É isso aí. Aí tem que ter lugares especiais para o autismo. Né? Não é nossa área, mas eu fiz até um curso de introdução ao autismo para entender, né? Porque você não sabe a origem, não sabe de onde veio, ou quais causas. Então precisa muito de vários profissionais para poder, vamos dizer assim, preparar essa criança para a sociedade, né, da melhor forma possível. Não é a minha área, né, da questão, mas também pode ser no futuro a gente aprender também a cuidar, porque todos os profissionais de educação física, médico, todas as áreas, se envolver, montar um ambiente, uma estrutura para cuidar do autismo, que está crescendo muito, e as mães, elas estão aí clamando aí por ajudas, porque às vezes não encontram um neurologista pediátrico, é muito difícil. Eu conheço pessoas que estão aí precisando e às vezes não está tendo acesso aos neurologistas. Ao tratamento, né? Paulo Lio, nós estamos chegando aí, já temos aqui a participação do Sérgio Moreira. Obrigado, Sérgio, por participar do nosso programa. Grande Paulo, quase o Sérgio Moreira, está fazendo grande Paulo Lio. Sérgio é meu irmão, o de infância, afilhado dos meus pais, mas para mim é como irmão, né? É irmão, pessoa maravilhosa, caráter ilibado, Sérgio, né? Ele e a família, né? Muito bem. Então, Paulo, você pode aí, nessa sua condição de você ter feito as suas anotações aí no seu livro que veio para a rádio para poder estar falando sobre essa questão da saúde mental, dar a explanação que você queira para a gente poder estar já caminhando aí para o final do nosso programa. Uma coisa ficar assim bem clara, que a psicanálise tem o seu papel, que é próprio dela, que é investigar o consciente, que nós somos 95%, 93% a 95% de inconsciente, ligado pelos nossos impulsos, nossos desejos. Mas eu tenho que ter um equilíbrio. Saúde mental é ter um equilíbrio entre aquilo que eu desejo e o mundo e a minha realidade. Aquilo que eu quero e posso, aquilo que eu quero e não posso. Eu tenho que entender que nem tudo que eu desejo eu posso realizar. Quando eu entendo isso, eu tenho um equilíbrio. Então tem coisa que eu desejo e posso. Tem coisa que eu desejo e não posso, porque é questão social, das leis. Então tem coisas que eu tenho desejo. Desejo vem porque o desejo é incontrolável. Eu não consigo controlar o meu desejo. Eu posso controlar o que eu desejo, mas o desejo não tem como. Então, ter esse equilíbrio, segundo a OMS, saúde mental é um estado de bem-estar, e sabendo a questão da psicanálise.
ela foca no inconsciente, na investigação das manifestações neuróticas, e que a cura vem através da associação livre. Não tem hipnose. A hipnose é o avesso da psicanálise, porque a hipnose, ela a psicanálise surgiu quando Freud deixa a hipnose, entendeu? Deixou a hipnose e seguiu o caminho das pesquisas na área da psicanálise, da psique, como curar a motivação, como se manifesta aqueles sintomas. Então, a psicanálise não tem nada a ver com hipnose, pelo contrário. A hipnose é sugestiva, a psicanálise não. E a cura é pela fala. Os sintomas desaparecem quando o afeto é colocado nas palavras, que é a cura pela fala. É simples. Você vai num consultório analítico, você vai falar, ele vai manusear para fazer um manejo daquele conteúdo da fala, e ali ele vai te ajudar a se encontrar, a se entender com você mesmo. Então a questão tudo está com o paciente. A cura, a fala, é o paciente. O psicanalista ele não vai te orientar, mas vai caminhar junto com você e vai manejar o material da tua fala, que ele vai entender a origem. Ele vai começar a entender qual a origem daquela fala, e assim te ajudar. Então a psicanálise é a cura pela fala. Se precisa de ajuda, não posso pagar porque fica caro. Realmente é caro. Quem pode pagar? Mas se precisar, pode contar conosco. Você podendo pagar ou não pagando, eu estou aqui para ajudar, porque a psicanálise envolve mais do que dinheiro, envolve uma missão de vida. E o meu número é 99386-4656, e eu atendo todos os sábados no Centro de Terapia Familiar, aqui na Rua Guarani, em frente à Padaria Mesquita, em frente à Rua Católica, a Rua da Igreja Católica de São Sebastião. É 15 de novembro. Né? 15 de novembro. Repete aí o número do seu telefone. É 99386-4656. Esse é só da questão do atendimento psicanalítico, de agendamento. Esse telefone é só para isso, né? Não o meu pessoal. Tá certo, gente. Olha aqui, eu quero mandar um abraço aqui, uma boa noite para a Adriana Gama de Oliveira, que está curtindo a gente. Mandar um abraço para você também. Obrigado. Adriana. Boa noite, Adriana. É aqui moradora do bairro Mauro e Márcia, né? E mais do que nunca a gente cresce muito. Vou fazer aqui uma pergunta final para a gente poder ter essa avaliação do psicanalista, porque eu fiquei pelo menos uns 30 minutos conversando contigo lá em Magé. Foi? Sim. Rapaz, me deu uma vontade de fazer esse programa. Eu sei que nesse momento eu tenho feito a opção de trazer pré-convidado. Eu quero lembrar para todos vocês que esse mês de julho eu não vou faltar mais programa, nem às quartas, nem sábado, porque é um momento que a gente tem que estar discutindo, tem que ouvir. Não adianta você querer votar simplesmente porque o cara é bonito, você tem que votar na competência, votar na condição do cara ser um bom parlamentar. Mas quando eu conversei com o Paulo Lico, lá na casa do conselho, eu já conheço o Paulo Lico há muito tempo, há muitos anos. E quando ele começou a me falar da especialidade de ser psicanalista, isso me chamou a atenção, porque eu tenho observado aí no CRAS, né, e tenho observado na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ô Paulo, a deficiência que a população nossa tem, mas não é só a população de Magé, não. É a população do nosso mundo inteiro, tá? Porque o nosso povo está doente. Está doente porque o poder público não tem buscado a solução, que é trazer médicos para trabalhar. E isso eu queria finalizar aqui o nosso programa aqui, te perguntando o seguinte. Deixa eu ver aqui, está aqui. Psicanalista hoje já pode atender na rede do SUS ou não? Não. É uma questão no Congresso em relação de transformar a psicanálise numa profissão. Que não é profissão. É uma ocupação, está no CBO, na Classificação Brasileira de Ocupação. É registrado na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação do Estado, não é no MEC. É um curso livre, embora, por exemplo, eu fiz um curso de psicanálise clínica e estou fazendo uma pós-graduação, aí já é pelo MEC, já é superior,
e psicanálise clínica. Então, você, além do curso, eu também tenho agora fazendo a pós-graduação. E depois eu vou entrar no mestrado, vou abrindo aí, eu vou fazendo porque eu tomei como missão de vida. Recursos humanos e psicanálise para mim é como missão de vida, é o que eu me defini. Então não pode, é essa a questão, não pode, mas os psicanalistas têm alguns lugares, por exemplo, tem algumas empresas aqui na área da saúde, que ela tem, você já conhece, ela contrata, né? Tem psicanalista e a consulta está R$180. Sim. Inclusive, até falaram de botar um currículo lá, mas aí eu não me interessei porque o momento foco agora é pesquisa, é o estudo junto com esse amigo Paulo Jorge, com o Rômulo, junto com o Instituto Alves Oliveira, junto com esse rapaz que está lá em Londres fazendo psicanálise, porque eu quero a gente fazer um diferencial na vida das pessoas. Então o foco não é isso, mas não contrata por isso. Né? E eu tenho observado, sabe, Paulo, que nessas andanças minhas aí da Casa de Conselho, porque nós recebemos aqui vários conselheiros, às vezes, sabe, Paulo, o governante não entende a Casa do Conselho. Mas a casa do Conselho é um termômetro importante para que a gente possa tirar subsídio de discussão, tanto no CNDCA, que é o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, como no Conselho da Assistente Social, da Mulher, do enfrentamento da violência. Por quê? O conselheiro, ele é obrigado, ou pelo menos ele tem que estar atualizado. E quando a gente começa a perceber que essa situação é uma situação que o conselho tem que definir, poucas pessoas sabem, mas o conselho, aliás, é bom que a gente diga, o Paulo Lito pode opinar, um apenado, por exemplo, que foi condenado, ele pode transferir através de cesta básica como recurso para que o Conselho Municipal de Direito da Criança e outros conselhos possam ter esse recurso para compra de veículo, aluguel de lugares para se trabalhar. Então eu acho que as clínicas particulares, para prestar bem atenção no caminho das minhas palavras, que optar por ter no seu currículo de atendimento psicanalista vai avançar muito. O que você faz lá no trabalho, como é que é o nome da entidade lá? É um escritório? Centro de Terapia Familiar. Centro de Terapia Familiar. E aí a consulta que você faz é de R$100. R$100. Mas você vê a dificuldade que tem o psicanalista, ele tem que pagar, independente dele cobrar ou não, ele tem que pagar 30%. 30% do horário, né? E bom, né, que lá tem uma estrutura, né? Hoje não teria como montar isso, então paga. Se fosse, por exemplo, eu tivesse um consultório, já não cobraria nada, teria aquele que ia pagar e aqueles que não ia cobrar nada, né? E você só atende aos sábados? Só os sábados, às vezes quando pinta alguma coisa durante a semana, a gente faz um ajuste lá, mas o horário de sábado já me deu, é de 9 até meio-dia. Então, até meio-dia, está aí você que está ouvindo o nosso programa nessa noite, do dia 3, né? Saúde mental, as neuroses e o sofrimento das pessoas. Paulo, quero te agradecer pelo convite que te fiz, agradecer aí também em nome da Rádio Inside Web, a rádio que toca no seu coração, para a gente estar discutindo temas tão importantes como esse, né, Paulo? É muito importante. E nós podemos ver que não há, eu falando, né, o interesse do setor público ou do governo em relação, estou falando a nível Brasil, em todas, não estou falando de questão de governo, de político, de partido, não. Eu estou falando de várias épocas, né? Não há interesse em cuidar da saúde mental da população. Por isso que não se fala, não se há investimento. Porque um povo saudável, equilibrado, vai dar trabalho e vai questionar muitas coisas. E esse ano é o ano que a gente tem que começar a colocar em prática, né, Paulo? As cobranças, e aí as pessoas dizem, você pode ir na ONU e votar em qualquer um. Não, não faça isso, não vote em qualquer um. Porque isso que o Paulo Lito está nos passando aqui é fundamental, é importante. Temos que ter representantes na Câmara de Vereadores, do prefeito da sua cidade, que possa estar crescendo
e buscando isso aí. crescimento. Né? Que possa contribuir para a nossa cidade. Não vote por votar. Se a gente votar por votar, é um erro. É um erro muito grande. Vota com propósito. Vota na vida da pessoa o que ela vai poder contribuir para a nossa cidade. Eu também gosto muito de política, gosto muito da sua essência, da sua origem, gosto muito, Jorge. Porque é importante a gente estar inserido na política, porque é nós que selecionamos os nossos colaboradores, os nossos empregados para o próximo ano. Claro. E aí você vai escolher qualquer um? Não pode. Não pode. Muito bem. Finalizando nosso programa aqui, um comentário do Leleco aqui, governando com amor. Né? Vamos para cima. A Maria das Graças Rodrigues também participando do nosso programa. Boa noite, Maria das Graças. E a gente vamos estar aqui com o nosso programa. Vamos torcer para que amanhã o Neto, né? Amanhã é quinta-feira, né? Ele esteja fazendo aqui a programação da rádio. É um jovem, adolescente, né? Tomara que esteja fazendo aí às 20 horas, que normalmente chega aqui às 20 horas. E eu quero agradecer a você. Teve algum quadro que eu deixei de fazer aqui, porque eu achei que o tema era muito importante, né, que seria a sessão música, carta, pensamento, aniversário do dia. E nesse momento de sentimento peculiar do meu amigo Luiz Gonzaga, da perda da sua mãe, todos aqui da Rádio Insight, e quero aqui dizer para todos vocês. Paulo Lio, muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge, pela oportunidade, para vocês que estão nos assistindo, tá? E espero a gente poder ter contribuído para os ouvintes, tá? E mais vezes, né? E eu estou à disposição, você que manda. Vamos convidar sempre que for possível, fazendo esse programa, nós começamos exatamente às 18 horas e 30 minutos, não é isso, operador? Já estávamos no ar, são 19 horas, 20 horas, um programa de 1h30. Quero lembrar que depois, se você quiser rever esse programa, Facebook do Jorge Cozan, da Rádio Insight, vai estar lá. Nós vamos ter que fazer umas modificações por conta do Tribunal Regional Eleitoral, e eu vou ter que estar fazendo aqui pelo Instagram da rádio. Vou conversar no sábado com o operador para ver essa mudança, porque a legislação também permite que faça, mas penaliza quem comete os erros. É isso, Paulo? Isso aí. Então tá bom. Programa Sala de Visita finalizando nessa noite maravilhosa. Lembrando que sábado às 10 horas da manhã eu estarei aqui, e amanhã vamos torcer para que o nosso Neto, que é um programa jovem de juventude, também possa estar fazendo. Com certeza, eu acho que na semana que vem o Alexandre Filhão, que chegou de viagem, ele e a primeira dama dele possa estar aqui, né, na terça-feira, que vai ao ar das 20, e mandando um abraço a todos que curtiram o nosso programa nessa noite. Um grande abraço e uma boa noite.